Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 83. Uma mulher que é capaz de remar um barco a 6,4 km por hora em águas paradas se prepara para atravessar um rio retilíneo com 6,4 km de largura e uma correnteza de 3,2 km por hora. Tome I perpendicular ao rio e J apontando o rio abaixo. Se a mulher pretende remar até um ponto na outra margem, exatamente em frente ao ponto de partida, letra A, para que ângulo em relação a ela deve apontar o barco? E letra B, quanto tempo ela levará para fazer a travessia? Neste problema, o semi-eixo X positivo é vertical para cima e o semi-eixo Y positivo é horizontal para a esquerda. O vetor velocidade da correnteza tem módulo VR igual a 3,2 km por hora e é horizontal para a esquerda. Para que o barco chegue a outra margem, em ponto exatamente à frente do ponto de partida, seu movimento em relação a um observador fixo deve ter apenas componente na direção do vetor unitário i. Então, o vetor VB, que é a velocidade do barco em relação ao referencial fixo, vai ser o VBx vezes i. Só vai ter componente i. Para que isso aconteça, a componente da velocidade do barco em relação à correnteza deve ter o mesmo módulo dessa velocidade, mas no sentido contrário. Então, o vetor VBR, que é o vetor do barco em relação ao rio, tem que ser o VBRx vezes i, né, a componente i, e a componente j tem que ser menos o módulo de VR na direção j, o mesmo módulo da velocidade da correnteza, mas o sentido contrário. Então, esse vetor se torna VBRx vezes i mais menos 3,2 km por hora na direção j. Este vetor tem módulo VBR igual a 6,4 km por hora, que é a velocidade que a remadora imprime ao barco. O vetor VBR forma um ângulo θ com o semi-eixo x positivo e a hipotenusa do triângulo formado pelo vetor e suas componentes tem a mesma medida do módulo do vetor. A medida do cateto adjacente é igual ao módulo da componente na direção do vetor unitário i, e a medida do cateto oposto é igual ao módulo da componente na direção do vetor unitário j. Podemos escrever este vetor como: o vetor VBR vai ser o módulo de VBR vezes o cosseno de θ na direção i, mais o módulo de VBR vezes o seno de θ na direção j, que dá 6,4 km por hora vezes o cosseno de θ vezes i, mais 6,4 km por hora vezes o seno de θ na direção j. As componentes do vetor nas duas expressões devem ser iguais. Comparando a componente na direção j, teremos que 6,4 km por hora vezes seno de θ tem que ser igual a menos 3,2 km por hora. Então, o seno de θ vai ser menos 3,2 km por hora dividido por 6,4 km por hora, que dá menos 0,500. Então, o θ vai ser o arco cujo seno é menos 0,500, que dá menos 30 graus. O resultado já foi escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. O tempo da travessia depende do valor da componente i do vetor VBR. Como a velocidade do barco é constante, suas componentes também são, e a distância percorrida pode ser calculada pela expressão d é igual a v vezes t. Nesse caso, a distância vai ser o VBRx, que é a componente que interessa, vezes t. Então, o d vai ser o VBR vezes o cosseno de θ vezes t. Resolvendo para t, fica
o T vai ser D sobre VBR vezes cosseno de θ. Então, dá D sobre VBR vezes o cosseno de menos 30 graus. O rio tem uma largura igual a 6,4 km e o tempo de travessia é 6,4 km dividido por 6,4 km vezes 0,866, que é o cosseno de menos 30. Fazendo o 6,4 eu posso cancelar e vai ficar 1 sobre 0,866, que dá 1,1547. Aí eu vou conservar o primeiro, quilômetros, vezes o inverso do segundo nas unidades, H sobre quilômetros. Dá para cancelar o quilômetros. Então, dá 1,1547 horas. Se eu quiser transformar em minutos, é só multiplicar por 60 minutos, dividido por 1 hora. Eu posso cancelar a hora. E fazendo essa multiplicação aí, dá 69,28 minutos. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna t igual a 69 minutos. Letra C. Quanto tempo gastaria se, permanecendo na mesma margem, remasse 3,2 km rio abaixo e depois remasse de volta ao ponto de partida? Quando a mulher estiver remando rio abaixo, ela estará remando no mesmo sentido da correnteza e a sua velocidade em relação ao referencial fixo na margem será a soma dos módulos dessas velocidades. A distância percorrida por ela, nessa primeira parte, é d1 igual a 3,2 km. Utilizando a equação da distância percorrida, o d1, que é a distância, vai ser a velocidade, nesse caso, que é VBR, a velocidade do barco, mais o VR, que é a velocidade do rio, vezes T1. Resolvendo para T1, o T1 vai ser D1 sobre VBR mais VR. Então, dá 3,2 km dividido por 6,4 km por hora, mais 3,2 km por hora, que dá 3,2 km dividido por 9,6 km por hora. Fazendo essa divisão aí e fazendo aqueles cancelamentos que já fizemos, dá 0,3333 horas. No caminho de volta, a distância percorrida é a mesma, mas o vetor velocidade do barco é contrário à velocidade da correnteza. A velocidade do barco em relação ao referencial fixo na Terra é igual à diferença entre essas velocidades. Então, a distância d2 vai ser igual a VBR menos VR, que é a velocidade, vezes T2. Resolvendo para T2, o T2 vai ser D2 dividido por VBR menos VR. 3,2 km dividido por 6,4 km por hora, menos 3,2 km por hora, que dá 3,2 km dividido por 3,2 km por hora, que dá 1,000 horas. Somando esses dois intervalos, o T vai ser 0,3333 mais 1,000 horas, que dá 1,333 horas. Para transformar em minutos, eu multiplico por 60 minutos, dividido por 1 hora, cancelo a hora, e fazendo a multiplicação, dá 79,98 minutos. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna t igual a 80 minutos. Letra D. Quanto tempo gastaria se, permanecendo na mesma margem, remasse 3,2 km rio acima e depois remasse de volta ao ponto de partida? Se o barco fizesse o trajeto primeiro rio acima e depois rio abaixo, o intervalo de tempo teria o mesmo valor que calculamos na letra C. Então, o T vai ser igual a 80 minutos. Letra E. Para que ângulo deveria direcionar o barco para atravessar o rio no menor tempo possível? Letra F. Qual seria esse tempo? Quando calculamos o tempo de travessia na letra B, vimos que esse tempo depende da componente da velocidade do barco na direção I. Quanto maior for a componente da velocidade do barco nessa direção, menor será o tempo gasto para atravessar. A componente será máxima quando o vetor velocidade do barco estiver orientado no sentido
e direção do semi-eixo x positivo, ou seja, no sentido do vetor unitário i. Então, o ângulo é θ igual a 0 grau. O tempo de travessia mínimo, nesse caso, será t igual a 6,4 km, que é a distância, dividido por 6,4 km por hora, que é a velocidade nessa direção, que dá 1,0 horas, que é equivalente a 60 minutos.